Olá, crianças, bem-vindos à nossa primeira aula do terceiro bimestre. E esse bimestre nós vamos dar continuidade à história da arte e falando aí de outras habilidades, estudando essa cultura. E nós vamos começar falando sobre a antiguidade clássica. Então, vamos à nossa introdução à antiguidade clássica. Então, o que é antiguidade clássica, né? O que é esse nome? Nós damos esse nome ao período em que nós estudamos as civilizações grega e romana. Então, tudo que se refere a período clássico, nós estamos nos referindo às produções culturais da civilização grega e da civilização romana. Então, esse período nós estudamos toda a produção e não só a parte histórica, como a parte cultural dessas civilizações que surgiram e cresceram e foram extremamente importantes para a construção do conhecimento antes do nascimento de Cristo e ainda também um pouquinho depois do nascimento de Cristo. Então, quando nós falamos em cultura clássica, nós estamos nos referindo à produção artística, né, o desenvolvimento das artes dessa época, ou seja, da época da civilização greco-romana. Nesse período, a arte é muito importante para eles e as linguagens artísticas, como as artes visuais, a dança, a música e o teatro, se fortalecem e elas se moldam de acordo com a necessidade dessa sociedade. Para essa civilização, para os povos greco-romanos, né, então para os gregos e romanos, a arte era essencial para o conhecimento. Então, tanto para os gregos, era importante conhecer arte e fazer arte, assim como para os romanos. Lógico, há algumas diferenças entre as duas produções, mas o que nós temos que sempre lembrar é que nesse período houve uma grande evolução artística por conta do aprofundamento desses povos em conhecer e entender arte. Na Grécia Antiga, o desenvolvimento da escultura, da arquitetura e do teatro é muito forte na cultura deles. Vamos dizer que foram as expressões artísticas que mais se fortaleceram nesse período, ou seja, eles tiveram mais empenho. Tanto que nós, quando estudamos a fundo, por exemplo, escultura e arquitetura, existem estilos, períodos, características específicas para se compreender a produção dessas expressões. E, diferente dos egípcios, a produção artística deles não tinha ligação com a religião que eles acreditavam, mas sim com a existência do ser. O que isso significa? Que a arte fazia parte do ser humano e é essencial que ela exista. Já para os romanos, nós temos em destaque a arquitetura, a pintura e a escultura. E apesar de ser bem parecida com a grega, eles acabaram adquirindo suas próprias características, então inovaram em muitas técnicas. E para eles, a arte tem a sua própria importância, né? Tem o seu próprio jeito, tem bastante envolvimento com relação à política da época, mas também uma preocupação com a sociedade, com as pessoas. Então, era uma arte mais voltada não para ser apreciada, mas com uma função mais de ser lembrada. Mesmo não tendo ligação com a religião, a mitologia greco-romana ela é muito forte, muito presente nas produções artísticas dessas civilizações. Para os gregos e romanos, a religião era politeísta, ou seja, crença em vários deuses, assim como os egípcios. Nessa cultura, tanto do grego como romano, os deuses eles possuíam semelhança com os humanos,
tanto nas características físicas como pessoais. Então, você tinha deuses que eram fortes, deusas que tinham extrema beleza, e eles também possuíam características pessoais e emocionais. Eles tinham raiva, medo, ódio, inveja, possuíam sentimentos. Isso aproximava a figura dos deuses da figura do ser humano. Quando a gente fala em mitologia greco-romana, é uma mitologia bem próxima. O que vai diferir, no caso dos deuses principalmente, são o nome dos deuses. Bom, aí na telinha vocês estão vendo alguns personagens da mitologia grega. Eu resolvi trazer com algumas ilustrações para vocês verem como que a cultura grega ela é bastante influente no nosso dia a dia. E eu vou falar especificamente da mitologia grega, tá? Então, no primeiro quadro, nós temos o panteão dos deuses. Os deuses eram os seres dotados de poder sobrenatural e superior, e eles eram os que comandavam a terra. No caso, nós temos a figura que representa aí o deus maior deles, que é Zeus, né? Essa figura aí dourada, toda pomposa, cheia de imponência, o deus que carrega o raio em suas mãos, o responsável pela parte terrena, né, da terra. Depois nós temos outros deuses, como Hades, que controla o submundo, Poseidon, que controla os mares. Nós temos Atenas, Ares, Hera, Afrodite, Apolo, Demétrios. Vários deuses compõem o panteão grego. No segundo quadro, nós temos os semideuses, também conhecidos como heróis. Geralmente, os heróis, eles tinham uma relação direta com os deuses, pois eram filhos deles. Um dos mais conhecidos é Hércules, que era filho de Zeus com Aritmeia. E ele é um dos semideuses assim que a gente tem mais referência, mas existem outros semideuses como Perseu, Teseu, personagens que são muito importantes para contar aí a história da mitologia grega. Do lado nós temos os titãs. Apesar dos deuses serem os mais famosos, a origem dos deuses vem dos titãs. Os titãs são praticamente criaturas grandes, enormes, e têm bastante relação com o universo. Ali nós temos o titã Atlas. Ele seria o que representa o titã que carrega a Terra nas costas. Então, imagina que tem alguém embaixo do planeta Terra carregando ele. Pois é, essa seria a figura do titã Atlas. Outros titãs, como por exemplo Gaia, a Mãe Terra, a avó de Zeus, ou Cronos, o titã do tempo. Outro tipo de criatura eram os gigantes. Esses gigantes habitavam as terras gregas e também fazem parte ali dentro da mitologia. Eles eram seres como seres mitológicos dentro da mitologia. Do lado nós temos as ninfas. As ninfas são mulheres e geralmente representam forças da natureza. Então, a ninfa das flores, das águas, da primavera, existem várias ninfas que fazem parte dessa mitologia. E por último, nós temos as criaturas. Criaturas eram seres um pouquinho diferentes dentro da mitologia. Uma delas é a esfinge, que tem asas de águia, cauda de serpente, cabeça de mulher ou homem em algumas ilustrações e um braço humano, né, uma mistura de 3 animais. Também temos a quimera, que tem a cabeça de leão, a cauda de serpente, as patas de águia. Temos o grifo, temos a arpia, temos os ciclopes.
Então são várias as criaturas que compõem aí a mitologia grega. Resumindo então, nós temos na cultura clássica duas civilizações distintas que têm a sua própria forma de pensar artisticamente. Para os gregos, a arte era parte do conhecimento. Na Grécia, existiam as cidades-estado, como Atenas e Esparta, e cada cidade tinha a sua própria forma de entender e compreender arte. Em Roma, nós temos uma arte mesclada, é uma arte que mistura característica da arte grega e dos povos etruscos, ou seja, eles têm uma miscigenação artística. Eles acabaram pegando partes de arte da cultura grega e da cultura etrusca. A funcionalidade para eles é o mais importante e a arte tinha que ser o mais próximo do real. Para a gente entender, é sempre bom a gente ver. E, como eu disse, a cultura greco-romana está muito presente no nosso cotidiano, principalmente quando a gente fala de coisas legais como cinema e games. Então, ali eu deixei algumas dicas para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre cultura greco-romana. Vocês podem assistir Hércules, tanto a animação da Disney, quanto o live action com o Dwayne Johnson, o The Rock. Tem o Fúria de Titãs 1 e 2, muito legal para conhecer a história de Perseu. E Gladiador, que é um filme que conta a história de um militar romano. E para quem gosta de jogar videogame, é bom conhecer a história do God of War. 1, 2, 3 e 4. O 4 fala sobre mitologia nórdica. Também é super legal dar uma olhadinha para conhecer a mitologia dos vikings, né? Não tem a ver com Grécia e Roma, mas como é um jogo em ordem cronológica, é legal assistir. E o Assassin's Creed Odyssey, que é um jogo totalmente criado dentro da cultura grega. E é super legal, porque lá tem os deuses, as criaturas, todos os personagens, não só personagens fictícios, como também personagens reais que realmente, né, existiram aí na civilização grega. Bom, crianças, eu espero que essa aula tenha feito aí uma luzinha na cabeça de vocês, para que a gente possa começar o nosso terceiro bimestre. Beijos e até a próxima aula!